Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Bruna. Já faz um tempo que eu recebo alguns comentários de por que eu não faço vídeo mais em português. E eu decidi fazer hoje um vídeo super fácil, super rápido, não tão rápido, acredito eu, pra vocês. E espero que vocês gostem como eu faço essa maquiagem. Vocês podem ver que dá pra ver que você tá com uma maquiagem, mas o resultado dela é super leve, que é uma maquiagem que eu uso no dia a dia, eu uso pra ir pra seleções de modelos. Eu sou uma pessoa chata, que eu não gosto de muita maquiagem na minha pele, então eu vou mostrar pra vocês o que eu usei pra fazer esse look e como vocês podem atingir esse resultado em casa também. Sinta-se à vontade pra adicionar qualquer produto que você queira, mas antes não esquece de me seguir aqui nas redes sociais, deixar o seu like, que é muito importante. Mas chega de falar, vamos lá aprender a fazer essa maquiagem super fácil e super rápida. Vocês podem ver que a minha pele mudou um pouquinho, né? Então eu tenho um pouco mais de textura, até porque a minha profissão é muita maquiagem o tempo todo, então não tem pele que aguente, né? Então são coisas naturais que acontecem na pele, em questão de idade, filtro solar é uma coisa muito importante que eu não esqueça, eu não saio de casa sem protetor solar. Pra mim o segredo de uma make rápida é colocar o menos produto possível. Lógico que tem vários steps, mas a quantidade de produto um pouco menor e coisa rápida, porque eu gosto de coisa rápida. Lembrando que os produtos que eu vou usar provavelmente você vai encontrar online ou na Sephora ou se você viajar, lembre dessas marcas, porque são marcas que eu gosto bastante e eu vou tentar linkar o máximo de produto que eu conseguir no meu Amazon e no meu LTK. Eu conecto os produtos direto com os meus vídeos, então você já compra ali direto, ganha comissão, maravilhoso! Normalmente meu primeiro passo é ou um hidratante ou um protetor solar que não seja tão seco, né, que ele hidrate ao mesmo tempo. Um protetor que eu uso e eu adoro o jeito que ele fica na minha pele é um lá da Austrália, chamado Bondi Sands, que é esse aqui é específico para rosto, tá? As Hydra UV Protect. Pode aplicar direto no rosto. E como é protetor, gente, bora tacar protetor, hein, porque protetor é importante. Não tem cheiro nenhum também, se você é meio chata pra cheiro, porque eu tenho, tá? Então eu sou a chata pra cheiro, porque me dá dor de cabeça. Essas duas espinhas, coisa mais linda chegar nessa semana. Meus recebidos da semana foram essas duas espinhas. Com a pele preparada, vou para a sobrancelha. Pra sobrancelha, o que eu uso é essa da Elf. O jeito que eu faço minha sobrancelha é bem diferente. Então, normalmente eu pego a linha de baixo aqui da minha sobrancelha e faço um risco, mostrando onde eu quero limitar e deixar ela um pouco mais grossa. E aqui bem no comecinho, onde eu tô começando a falhar com pelo, eu só faço um pouquinho assim, ó. Tá ótimo. E aí com a escovinha eu vou penteando pra cima, assim. Quando você pentear ela pra cima, ela já vai dar aquela misturada com o resto do pelo e não vai ficar tão cheio. Se faz sentido o que eu tô falando. Aí aqui eu volto um pouquinho mais, onde eu quero preencher mais. Ai, ainda tá muito marcado. Você só passa o dedo assim. Sucesso. Ó, essa aqui é a minha normal. Aqui ela... Essa marca Elf que eu tô usando vende em farmácia ou Target, Kmart, se você tá na Austrália, ou CVS nos Estados Unidos. E é super conhecida e bem baratinho, então dá pra qualquer um comprar. E eu amo, é vegana, tudo de bom. O sabonete líquido que eu uso pra lavar meu rosto também é da Elf, então confio neles de olhos fechados. Normalmente eu coloco um gelzinho, às vezes quando eu não tô com saco, eu também só penteio a sobrancelha com gel, não coloco lápis nem nada. E o que eu tô usando é o 1000 Hour, essa aqui que é a marca, não sei se vocês conseguem ver. E o que eu gosto de fazer, não gosto de ficar passando muito, então quando você for, coloca a direção que você já quer e só vai com uma só. Pum, 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 pum. Ó, coloquei numa direção só. E é isso aí. Próxima coisa que a gente vai fazer é o contorno. Essa aqui é da Milk Makeup. Eu amo essa marca. É uma marca que eu quero muito trabalhar com eles, quero muito fotografar pra eles, mas não é tão simples assim. Esse aqui é um bronzer, porque tem um pouco mais de dourado, mas eu amo usar como contorno também. Então, vou colocar nos dois.
Agora, ó, eu pego também um pouquinho da mesma cor, espalhando bastante, só pra dar uma dimensão, sabe, no rosto. Vocês podem perceber que eu também não sigo uma ordem. Às vezes eu coloco corretivo antes, corretivo depois, e é assim uma bagunça. Corretivo eu tenho 2, depende pra onde eu vou, depende quanto tempo eu quero que dure. O que eu tenho testado ultimamente foi o MCO Beauty, que é uma marca da Austrália também. É uma marca ótima também, vende em supermercado, farmácia, é um preço muito bom. Essa marca é comparada bastante com a Charlotte Tilbury. Então, se você gosta da Charlotte Tilbury, mas é um pouquinho caro pra comprar, porque é, né? O negócio é caro. E me lembra bastante o Tarte, é assim que se pronuncia? Tarte. Que é um corretivo bem pesado, então ele é mais pra evento. Vou colocar um pouco do corretivo aqui pra vocês verem. Mas já que eu já estava aqui em Nova York, eu quis muito experimentar o corretivo da Rare Beauty, que é o da Selena Gomez. É esse aqui. Porque às vezes a minha pele aqui acaba sendo um pouco seca, então se eu colocar esse corretivo pesado, fica todo craquelado, sabe? Não fica legal, então eu queria alguma coisa que hidratasse e também tampasse um pouco. É uma cobertura bem leve, então você tá vendo que ele é um pouco mais líquido. Espalha e dá uma hidratada também. Às vezes o que eu faço, eu coloco o Rare Beauty na parte de baixo do olho. E se eu quiser tampar alguma espinha ou alguma mancha que eu tenho no rosto, eu uso o da MCO Beauty. Os dois estão linkados também embaixo, não esqueçam. Então vamos lá. Coloco só um pouquinho. Eu gosto de espalhar corretivo, contorno, às vezes com o meu dedo. Eu prefiro muito mais do que o pincel. Não sei, eu acho que a pigmentação fica melhor na minha pele quando eu faço assim. Eu deixo o corretivo fixar na pele um pouco também antes de eu começar a espalhar. Eu gosto da fixação, que funciona desse jeito. Funciona pra mim, tá? Se você quiser testar essas dicas que funcionam pra mim, funcionar pra você, maravilha. Pronto. Eu vou com o da MCO Beauty aqui. E só dá uma batidinha. Isso, vou deixar ele marinando ali. E o outro que eu comprei é esse bastão aqui da Mecha Max. Eu gosto de fazer a parte do maxilar aqui também, só pra dar uma contornada, sabe? Dá uma olhada onde seu maxilar deveria estar. Então assim a gente passa aqui. Aí agora eu vou passar um pouquinho de blush. Minha pele naturalmente já tem um tom rosado, então eu coloco só um pouquinho de blush aqui. Essa marca aqui eu gosto muito, eles me enviaram pra testar, mas já tem um tempo, então provavelmente a embalagem mudou, ou deve ter mais cores também. É um produto que você pode passar nos lábios, bochecha e olhos. Olhos. Wakiki Rose. Não sei se vocês conseguem ver. Um pouquinho na bochecha e eu subo ele assim, ó. Aqui. Um pouquinho no nariz, um pouquinho aqui na pálpebra, só pra dar um tomzinho em cima do marrom, sabe? Que eu coloquei de contorno. Ou espalho com o pincel, ou espalho com o dedo. Não acho o pincel, vai ser com o dedo. Então é tipo essa situação que eu sigo diariamente. O corretivinho aqui que a gente colocou, ó, quase seco. Vamos espalhar. Tá vendo? Ó, a cobertura. E olhos. Se é uma maquiagem que eu tenho que fazer todo dia, quanto menos produto e eu conseguir usar esse produto de várias formas, melhor. Porque eu carrego menos, preciso de menos pincel, menos tudo, então sucesso. Dá uma corzinha de saúde no olho. Dá pra ir um pouco mais com o blush também, se vocês quiserem. Aqui, na vida real, pra mim, tá bom. Eu acho que a câmera sempre precisa de um pouco mais. Olha, eu não sou chata com nada referente à maquiagem, mas a única coisa que eu sou chata, que é uma coisa que eu coloco quase todo dia, é máscara de cílios. Eu não gosto quando você vai comprar máscara de cílios, eles não mostram na embalagem como que o pincel é. Então, de todos que eu conseguia ver o pincel na embalagem, eu não gostei. Tinha um com a pincel que não aparecia e eu comprei, achando, né, que ia dar. E comprei errado também, essa é a moral da história. O que eu tenho usado recentemente é a máscara de cílios da e.l.f., que é a mesma marca do meu lápis de sobrancelha. E quando eu comprei, eu achava que ia ser bom, mas assim, é bom. O que eu amo de paixão, não tem nada melhor, é esse aqui da Hourglass. Mas se você conhece a Hourglass, uma máscara de cílios é tipo $40.
Eu recebi uma vez uns produtos da marca, então por isso que eu tenho essa máscara de cílios e conheço um pouco de tudo. Uma vez a minha máscara de cílios acabou e eu fui comprar mais. E a gata nem olhou o preço, porque... E daí quando eu fui pagar, só a máscara de cílios era 40. O tour do Rimmel esse é o tipo de pincel que eu gosto, tipo, com nada. E o que eu tenho da Elf é esse aqui. Quando eu era adolescente, eu colocava, tipo, sei lá, 15 camadas de máscara. E eu sempre gostei de pincel assim. Eu sempre consegui levantar e preencher tudo com ele. Esse aqui, ele é bom também, mas não sei. Às vezes o que eu faço, eu coloco esse aqui, assim, só pra ter o produto. Então bora lá, eu vou fazer esse aqui com o Elf. Tá vendo? Aqui não dá muita... E agora vamos de Hourglass. Tá vendo uma diferença, ó? Esse aqui ele já fica um pouco mais carregado, ele levanta também bastante, é assim que eu gosto. Bom, por enquanto temos isso, que é um look com make meio sem make, mas tá com make, a make tá boa, tá natural e vida que segue. E agora vamos para os lábios. Eu tenho gostado muito de fazer contorno, nunca fui uma pessoa assim de colocar muito... Na verdade sim, vocês podem ver... não sei o que eu tô falando. Nos meus vídeos de tranças, vocês podem ver que eu tenho bastante vídeo com batom pink, roxo e tal. Então eu sempre gostei muito de batom. Mas agora que eu tô mais velha, não sei. Desde que eu troquei a cor do meu cabelo, eu tento manter a maquiagem, o batom um pouco mais neutro, porque o cabelo já chama um pouco de atenção. Então eu acho que quando eu era mais loira, eu podia brincar um pouco mais com cores. Para os lábios, eu gosto sempre de hidratar primeiro, antes de eu contornar. Não aquele batom seco, sabe, que craquela. Não gosto mais disso, não gosto. O que eu tenho usado recentemente é esse aqui da Milk, que é o da mesma marca do meu contorno, do meu bronzer. Então às vezes eu uso ele, que já tem uma pigmentação, um pouquinho de rosa. E às vezes eu vou com simples mesmo. Esse aqui é da Maybelline. Toda vez que eu compro protetor labial, eu sempre gosto os que já tem um pouquinho de cor. Até porque quando você passa, você às vezes não precisa de mais nada. Ele já dá uma corzinha de saúde. Aqui já dá pra ver que dá uma corzinha pro lábio. Dá um glow assim bem de boas. O lápis que eu vou usar é o da Mecha Max. Tô viciada no momento na cor Plush, que é um pouquinho de terracota, um pouquinho de nude também. E no mundo da maquiagem, quando eu trabalho ou quando eu pergunto pra maquiadoras qual é a cor mais... que sempre vai com tudo, né? Que é mais próximo da cor do lábio. Que é esse aqui da Charlotte Tilbury, Pillow Talk. E é verdade, é muito, muito, muito próximo da nossa cor labial. E é super famosa, sempre vende muito rápido. E o que eu gosto é esse aqui, ó, tá vendo que tem um pouquinho mais de marrom? E é isso aí. Terminei o batom, vou colocar uns acessórios também. Eu tô usando cores quentes, tanto no rosto quanto na roupa. Eu gosto de ir com o dourado. E é assim que terminamos essa maquiagem super, super fácil. Espero que vocês tenham gostado e consigam repetir essa maquiagem em casa. São produtos super fáceis e não precisa ser os que eu tô usando, tá? Dá uma olhada na descrição pra você ver os produtos que eu usei. E não esquece de me dar o seu joinha, deixar o seu comentário aqui. E talvez eu grave mais vídeos em português se você gostou. Até mais!